Olá a todos! Continuando aqui os nossos vídeos sobre dicas de metodologia para concursos públicos, eu vou abordar agora um pouco do que eu apresento para vocês no livro Dicas de Metodologia para Concursos Públicos. Então, olhem só, lembro mais uma vez, o material que a gente vai usar aqui, a cola, vamos assim dizer que é a nossa cola, ele está disponível no www.gustavobarquete.com.br. Pois bem, os capítulos 4 e 5, assim como os capítulos 2 e 3 são, de certo modo, um tópico só, um conteúdo só, necessidade de escolher a base, definir um rol de matérias permanentes e assim por diante. O capítulo 4 e 5, eles formam um só. Aqui eu abordo inicialmente algumas considerações sobre metodologia para concurso, sempre dentro daquela linha. Não sei qual é a melhor metodologia, acho até que não existe melhor metodologia. A metodologia segue alguns critérios, vamos assim dizer, e a partir daí, tu, no teu estudo cotidiano, a médio e longo prazo irá definir a tua metodologia. Mas vão aqui algumas considerações, vamos assim dizer, sobre a metodologia que eu construí, e foi construída, vamos assim dizer, uns 15 anos atrás. Eu era concursando mesmo, vamos assim dizer, até 2002, 2003, quando eu fiz concurso para auditor fiscal da Receita Federal. Foi durante essa preparação que eu construí essa metodologia e, na verdade, os concursos que eu fiz a partir daí foram adaptações dessa metodologia que eu construí no concurso para mim, né? No concurso da Receita. Então a gente vai, o que eu botei no material? Eu botei a aula zero de um curso que eu ministrei no ponto dos concursos, um curso de questões ESAF. Antes de começar as questões comentadas, propriamente dito, de direito administrativo, eu escrevi umas 2 ou 3 páginas aí sobre dicas de metodologia. Isso aí é a primeira parte aqui do nosso vídeo, esse primeiro vídeo que a gente vai trabalhar agora, e na sequência eu vou falar pontualmente de alguns materiais que a gente usa ordinariamente na preparação para concursos públicos. Então deixa aqui eu pegar minha cola, pessoal. O nome do capítulo, capítulo 4, é algumas dicas de materiais e de metodologia de estudo para concursos públicos. E aí então, o primeiro tópico, que é o que a gente vai falar efetivamente rapidinho aqui, é aula zero do curso de Direito Administrativo em Exercícios ESAF, ministrado no site Ponto dos Concursos em 2004 e 2005. Então vejam só, no livro propriamente dito, eu me limitei a transcrever a aula zero, essa parte da aula zero aqui do curso no Ponto dos Concursos, certo? O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou sintetizar só 3 pontos, de certo modo atualizando. Porque quando eu fiz essa aula zero, tá, justificando aqui o que eu vou expor para vocês, quando eu fiz essa aula zero, o universo de concurso público no Brasil, 15 anos atrás, era totalmente diferente, certo? Nós tínhamos uma realidade muito mais generosa em termos de editais, um número muito mais significativo de concursos sendo abertos nas 3 esferas. Não dá para dizer nas 3 esferas porque eu não acompanhava a municipal na época, mas na federal, sem dúvida nenhuma, e nas estaduais em regra também. Mas, por outro lado, a gente tinha muito pouco material específico para concurso público. Era a época em que o material por excelência do mercado eram as apostilas da editora Vestcom, até onde eu sei, né? Mas o material excelente em termos de apostila, na verdade, eram os ótimos materiais da Vestcom, na verdade, eram bons livros resumidos que foram condensados em volumes e viraram apostilas, que tinha teoria, tinha questões comentadas, era um material excelente. Meus 2 primeiros concursos eram fiscal, eu estudei só por as apostilas da Vestcom. Tá? Mas tinha, então, alguns materiais específicos, mas não chegam nem perto, de 1% do volume de material que tem hoje. Na verdade, o problema, na minha opinião, hoje é material demais. É tu conseguir enxergar, escolher entre essa infinidade de materiais que nós temos, e alguns que você sabe, alguns não, né? A maioria tu acha gratuito na internet, o que se te dá uma facilidade para quem se vale disso aí, por outro lado te causa uma dificuldade. Por quê? Porque às vezes tu acha um belo material, tu não tem condição financeira, tu tá apertado, tu vai lá e joga o nome de um autor, acha o material, tá, isso aí é direito, o livro dele é de 2018, tá desatualizado? Não, desatualizado ele não tá. Mas, nas boas provas que existem em direito, vai cair tanto alterações legislativas, como alterações jurisprudenciais, principalmente estas, dos mais recentes, 2019 e 2020.
E aí tu pega um material desse, 2018, se tu não tiver a maturidade de enxergar que ele está desatualizado e que tu tem que suprir essa desatualização, sinceramente, por essa economia de dinheiro pode tranquilamente, provavelmente, vai ter que custar a vaga, vai ter que custar aquelas 3, 4 questões que dividiram a pessoa que foi muito bem batendo na trave e a pessoa que conseguiu chegar e conseguiu a vaga que ela queria. Mas tudo bem, então só para introduzir, sem se perder muito, porque o que eu coloquei naquela aula era válido para 2012, 2013 em linhas gerais. Permanece válido hoje, só que a gente tem que fazer as adaptações oriundas do quê? Do nosso novo tempo, desse universo enorme de material de concursos públicos que nós temos. Tudo bem, mas isso a gente vai indo no decorrer aqui dos vídeos. O que eu quero frisar para vocês aqui nesse primeiro encontro, os capítulos 4 e 5, é as 3 coisas que eu frisei, na verdade, nessa aula 0 com as adaptações. Quais são as 3 coisas? E depois a gente vai detalhando isso aí em outros vídeos. 3 coisas. Um estudo para concurso tem que ser focado na resolução de questões comentadas. Primeiro ponto. Segundo ponto. Até onde eu percebo, um estudo, o cérebro processa melhor. Tu estudar não apenas uma matéria, estudar várias matérias dentro do teu perfil ao mesmo tempo. Por exemplo, se tu tem concurso para 8 matérias, distribuir o teu estudo, 8 matérias. Numa primeira etapa, tu vai colocar matéria A, segunda, quarta e sexta de manhã, matéria B, segunda, quarta e sexta à tarde, matéria C, terça, quinta e sábado de manhã, matéria D, terça e quinta, sábado de tarde. Ou seja, tu vai fazer um estudo de 4 matérias intercalado na semana, 3 dias para cada matéria. É uma forma, dentre todas as demais, dentre várias outras de metodologia. Mas o que eu quero definir aqui não é trabalhar detalhadamente isso aí, de modo nenhum. É só, vamos assim dizer, da minha impressão, certo? E aí, falar com mais certeza, para fins da organização, que é muito difícil. Tu matar um edital é possível, claro que é possível. Mas é muito difícil fazer isso estudando uma matéria pontualmente. Estudar uma primeira matéria, mata a primeira matéria. Aí tu joga ela para uma revisão, vem a segunda matéria. Tu estuda ela, joga para uma revisão. Aí tu já vai estar transitando com 2 revisões e vai chegar na terceira matéria. Começou a terceira matéria, vai ter que manter a revisão das outras 2 assim por diante. Então eu acho mais didaticamente mais correto, metodologicamente mais adequado, tu fazer o quê? Tu selecionar desde pronto algumas matérias e fazer uma primeira etapa, e aí depois, uma segunda ou até uma terceira etapa, tu joga as demais matérias do edital. Então esse é o segundo ponto, certo? Vamos assim dizer, em termos de metodologia, o ganho que tu tem de organizar o teu estudo, estruturando com mais de uma matéria. Já vou voltar aqui. E o terceiro ponto, sem dúvida nenhuma, pessoal, é a gente aceitar o preço do concurso. Como eu falei para vocês, a essência, como eu vejo do concurso hoje, é o quê? É um certame que vai envolver uma imensa gama de informações que tu tem que memorizar e aprender a relacionar em certame. Ou seja, é um procedimento competitivo, que não basta tu atingir um grau de excelência no teu estudo, esse grau tem que ser superior ao dos candidatos que vão disputar contigo em condições similares, que fizeram também uma preparação séria, vão disputar contigo a vaga. Então, essa introdução tópica aqui vai dizer o quê? Bem simples. Tu começou a estudar uma matéria, tu encostou contabilidade geral, certo? Tu nunca mais abandona essa matéria até a data da prova. Em grau maior ou menor, tu sempre vai, primeiro tu vai estudar e depois tu vai revisar. Então, deixa eu voltar aqui, certo, pessoal? Porque realmente é só uma abertura esse primeiro vídeo. Os 3 pontos que eu queria destacar para vocês, então, vou frisar de novo o segundo. Primeiro, essa é a minha opinião, como eu falei desde o início do vídeo, porque eu sei que tem pessoas que trabalham em matéria diferente. E aí vai de cada um, porque é o que eu digo, não existe uma melhor metodologia. Tu tem teus hábitos de estudo, desde que tu esteja realmente andando no teu estudo, tá perfeito o que tu tá fazendo. Então, olha só, mas é normal e é comum a gente estudar uma matéria por dia. Ou até mesmo, tu pegar uma matéria por vez, estudar a semana inteira aquela matéria. É uma forma de estudo muito comum, certo?
Até puxando para quem usa curso presencial, por exemplo, tu tem uma matéria por dia, contexto funcional, português, informática, segunda, terça e quarta, na verdade é quase natural isso aí, ter puxar para tu, se for estudar em casa, também estudar uma matéria por dia. Eu acho metodologicamente mais adequado que tu simplesmente, no edital, por exemplo, de 8 matérias, que tu divida esse edital, por exemplo, em etapa 1, 4 matérias, etapa 2, 4 matérias. E tu jogue já de pronto 4 matérias na tua grade de horário, fazendo um estudo, certo? Sempre que possível, dando 2 dias, no máximo 3, de distanciamento entre o estudo da matéria. Então, naquele exemplo que eu dei para vocês, vamos concretizar. Vamos dizer que num edital para TCE, tá para sair aqui, a princípio, até a Rafael está falando comigo ontem, minha esposa, nós estamos agora, hoje é 11 de julho, ontem eu falei que era 11 de julho e era 10. Vejam só que deve estar chegando para vocês, como falei, no final de agosto. Mas então, considerando a data de 10 de julho, que a Rafael falou comigo ontem, a princípio, porque eu não vi, eu não conferi a informação, né, já era tarde, o presidente do TCE do Amazonas confirmou que efetivamente vai sair um concurso muito necessário aqui no estado do Amazonas, que é o concurso para o Tribunal de Contas do Estado, que vai compreender tanto cargos de analista vinculados ao Tribunal de Contas do Estado, auditor de controle, analista de controle externo, vinculados ao TCE, provavelmente dito, como analistas vinculados ao Ministério Público de Contas. Então, usando esse possível edital aqui para nós falar um pouquinho, olhem só, uma estrutura possível de disciplinas que irá compor um analista de controle externo, vamos dizer, na área da auditoria governamental para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Então, abre como vai ser a FGV. A princípio, a FGV já havia sido selecionado. Isso é muito importante, né? Perfil FGV. Nós vamos ter mínimo em provas, vamos dizer, se for prova 1, prova 2, vai ter mínimo em cada uma. Português vai vir muito pesado, por exemplo, certo? Tem várias peculiaridades que a FGV se diferencia de bancas próximas, fortíssimas também, como a FCC e o CESP-SEBRASP. Mas então, olhem só, vamos pensar que esse edital, que não saiu, até onde eu sei, ainda não está sendo elaborado, simplesmente houve a decisão político-administrativa de realizar o concurso, é a princípio recurso financeiro para tanto. Vamos dizer que esse edital ele traga a seguinte estrutura, baseando principalmente no edital anterior, tá, pessoal, do que eu lembro aqui, ó. Matérias gerais, português e controle externo, 2 matérias. Matérias específicas, constitucional, tributário não teve, constitucional, administrativo, administração financeiro-orçamentária, auditoria, administração, contabilidade pública. Belíssimo edital. Administração até eu estou um pouco em dúvida, tá, pessoal, se entrou ou não. Mas então, novamente, as 8 matérias para nós ilustrar. Português, primeira, controle externo, segunda, administrativo, terceira, constitucional, quarta, administração financeira orçamentária, quinta, contabilidade pública, sexta, auditoria, sétima e administração pública, a oitava. Pois bem, então dentro dessa linha que eu estou dando para vocês, estamos aqui na primeira opinião, vamos assim dizer, de estudo. Tu não deve começar a ter estudo pegando o controle externo de cabo a rabo e depois deixando ele só para revisão. Pega a segunda matéria, vai de cabo a rabo 2, 3 semanas, depois joga para revisão e pega na terceira. Eu estruturaria 4 matérias. Vamos assim dizer quais as matérias que é mais certo que vai cair no concurso. Dentro dessas que vai haver uma reformulação, né? Deve haver edital, porque esse edital que eu estou falando para vocês, 2013, foi da Fundação Carlos Chaves, agora vem a FGV. Então, eu deixaria de lado, enquanto português, não que não seja importante, ao contrário, faz matéria. No último concurso que a FGV fez lá para o Tribunal de Contas do município de São Paulo, foi só a matéria mais pesada e objetiva, foi de, salvo engano, de 100 pontos, 24 pontos foram português, basicamente, principalmente interpretação de texto. Quem trabalha no Tribunal de Contas tem que ter um excelente nível de interpretação de textos. Então, mas deixando o português por enquanto, que é uma matéria que a maioria de nós tem base, o que eu faria? Provavelmente vai vir auditoria no concurso, mas não há 100% de certeza. Eu acho que vai vir, para quem trabalhar vinculado ao Tribunal de Contas, não vai vir quem
vai ser do Ministério Público de Contas. Contabilidade Pública também é muito provável que venha com o analista que vai trabalhar vinculado ao Tribunal de Contas. Mas é uma decisão muito pesada. Tu decidir estudar contabilidade pública, que eu tentei aprender uma vez na vida e consegui aprender só... Na verdade, consegui aprender muito pouco. Fui bem mal mesmo, na única prova que eu fiz envolvendo contabilidade pública. É uma matéria muito difícil. Ela pressupõe alguma coisa de contabilidade geral e ainda assim ela em si mesma é muito difícil, na minha opinião. Eu não consegui aprender adequadamente. Auditoria, essa é uma matéria central, certo? Para o Tribunal de Contas. A princípio vai vir um auditor, um analista vinculado ao tribunal, não vai vir para o Ministério Público, tomando por base o último edital. E por fim, a administração. Essa administração pública fecha as matérias não jurídicas. Aí eu tenho 4 matérias jurídicas. Eu tenho administrativo, eu tenho constitucional, eu tenho a administração financeira orçamentária e o próprio controle externo como integrando a prova. O que nós poderíamos fazer? Apenas uma sugestão para a gente trabalhar. Então, dentro dessa ideia, tem que estudar várias matérias ao mesmo tempo, depois jogar essas matérias para um horário à parte da revisão e trazer as demais do edital, eu selecionaria português, pelo menos light, porque vai ser uma matéria pesada. Deixaria de fora, por enquanto, contabilidade pública, que pode cair ou não. Deixaria auditoria, já vamos entender por quê, certo? Mas por enquanto deixaria auditoria de lado e deixaria também a administração pública. Traria apenas matérias jurídicas, traria controle externo, traria administrativo, traria constitucional e traria AFO. Por que eu estou fazendo? Poxa, a auditoria é quase certo que vai cair, pelo menos para analista do Tribunal de Contas, mas eu estudaria num primeiro momento, matérias que na verdade provavelmente a AFO, que elas te dão uma visão mais panorâmica para tu conseguir enxergar objetos de auditoria. Então eu faria 4 horários na semana. Um primeiro teria administrativo, de segunda, quarta e sexta de manhã. O segundo teria constitucional, segunda, quarta e sexta de tarde. O terceiro teria português, terça, quinta e sábado de manhã. E o quarto teria junto, considerando uma matéria só por causa do volume, que o volume inferior, eu teria AFO e controle externo. Na terça de tarde, na quinta de tarde e no sábado de tarde. Então, nesse exemplo bem simples, é um exemplo de estruturação de matéria de concurso bem singelo, que a gente vai voltar a falar disso aí no capítulo 6, mas que eu acho indispensável para uma adequada preparação. Tu tem que enxergar, como assim, tática e estrategicamente, para conseguir a vaga. Taticamente, assim como pensa a matéria, é tu entender qual a melhor forma de estudar disciplina por disciplina. Estrategicamente, é tu considerar a disciplina no todo do concurso. Qual a extensão dela, qual o peso dela na prova, se ela está só no objetivo, se ela está na discursiva. Por exemplo, vamos dar aqui dessas matérias que eu falei para vocês. A administração pública é uma matéria lindíssima, belíssima mesmo, né? Mas a administração pública, o Tribunal de Contas, dificilmente ela vai estar na prova discursiva. Salvo engano, é isso mesmo, na última prova discursiva, para o analista vinculado ao Ministério Público aqui do TCE do Amazonas, nós tínhamos duas questões. Não me lembro se eram 2 questões ou 2 redações. Mas elas iriam compreender 3 possíveis matérias: administrativo, constitucional e AFO, administração financeira orçamentária. Isso para o analista vinculado ao Ministério Público de Contas. Já para o analista governamental vinculado ao Tribunal de Contas propriamente dito, salvo engano, pessoal, a primeira questão era constitucional administrativo e a segunda questão era AFO ou contabilidade pública. Então, voltando aqui. Então, esse tipo de raciocínio que tu tem que fazer. Pô, a administração pública é bonita? Não é bonita. A auditoria é essencial. Mas, qual é o número de questões delas na prova? Elas caem ou não numa discursiva? Esse tipo de raciocínio é um raciocínio estratégico, certo? Que tu considera as disciplinas inseridas no todo do concurso, considera a data em que vai ser feita a prova, considera a tua bagagem nessas matérias, a tua dificuldade de aprendizado, ou seja, tu enxerga todos os aspectos, vamos assim dizer, relevantes
para tu organizar a tua preparação. A visão tática é a visão de dentro da matéria. Então, por exemplo, poxa, mas eu queria muito aprender administração pública, a matéria é muito bonita, muito interessante. Tá, mas daí tu vai lá para o conteúdo, o edital das 100 questões, 5 questões. E não cai no discursivo. Bom, então, reduz a relevância, vamos assim dizer, reduz o tempo destinado ao estudo de administração pública dentro da tua carga horária, dentro da tua preparação. Vai estudar? É claro que vai estudar. Eu tenho assim, cada um tem sua linha, né? Mas sem estender muito o conteúdo dessa vídeo aqui, tu tem que tentar fechar toda a prova. Para mim, tu quer tentar uma vaga, tu tem que chegar no objetivo, claro, trabalhando matéria com pesos, com relevância diferente, mas tem que chegar para fazer 100%. Não vai conseguir, certo? Dificilmente vai conseguir. Tu vai ter alguns pecados de deficiência de estudo que vão te tirar 4, 5% já na prova. Então, tu vai chegar a fazer 94, 95. E se tu fizer uma boa prova, tu faz os 92, aí tu entrou. Certo? Mas essa é a linha. Tu não pode começar a excluir matéria, mesmo que não seja pertinente ou assim, muito pesada na prova. O que tu tem que fazer é ir jogando elas para estudar na medida do possível, depois que tu matar as matérias, os tópicos delas, que são mais relevantes. Pois bem, mas eu falei que não me estendi, já estou me estendendo. Né? Então veja só, o primeiro ponto de metodologia que eu quero destacar para vocês é que acho que em termos de organização, de preparação para a prova, não é negócio tu pegar uma matéria para estudar direto e matar ela. Mas quem fizer, e eu conheço gente muito boa, que faz isso com muita competência, estuda uma, joga na revisão. Aí vem para a segunda, estuda a segunda, revisando a primeira. Acaba a segunda, joga para a revisão também. Revisando a primeira e a segunda, joga a terceira, e assim por diante. Perfeito, se tu está vendo que o estudo está fluindo, o que importa é isso. Está dando certo, então não pode de modo nenhum dizer que uma metodologia está errada. Certo? Essa é uma forma de trabalhar a matéria. A segunda forma, que é muito razoável e muito comum também, é tu jogar duas matérias. Joga tipo uma de manhã, vamos dizer uma pessoa que tem 2 horas de manhã e 2 horas de tarde. Certo? Joga uma de manhã e uma de tarde, e assim tu vai indo. Acabou essas duas, joga elas para revisão, traz a matéria 13 e a matéria 4, assim tu vai levando o estudo. Certo? Eu entendo que é mais relevante, dentro do possível, tu estudar matérias de modo que tu estude a matéria 3 vezes por semana, dando em média 2 dias de distância entre um estudo e outro, e a fazer essa estruturação que eu apresentei para vocês dentro desse exemplo do TCE, que é uma estruturação possível, certo? Não é a única, tu pode, por exemplo, entender assim, esse é o pensamento estratégico. Tá, contabilidade pública, vamos dizer que não caia tanto, não me lembro o número de questões do último concurso, mas é uma matéria que eu vou apanhar muito, muito, muito para aprender. Então, apesar de eu não vir numa discursiva, no último concurso ela pôde vir junto com a AFO, e o número de questões não ser tão significativo, eu já vou estudar desde o início, decisão tua. Certo? Decisão tua dentro do concurso. E aí, então, eu poderia propor para vocês uma segunda estruturação de matérias iniciais que seria muito interessante. Tu fazer o quê? Tu pegar o administrativo, segunda, quarta e sexta de manhã. Pegar o constitucional, segunda, quarta e sexta de tarde. Tirar o português, que é uma matéria difícil de se motivar. Vai estudar com 6, 8 meses de antecedência, e é um erro muito comum no concurso, desprezar o português e rodar também por causa do português, mas tudo bem, deixa o português então. Nessa primeira etapa, tu pega a contabilidade pública, e muito boa sorte. Certo? Tu pega a contabilidade pública, que eu digo, é uma matéria que eu peguei o feijão com arroz e parei aí. Vamos assim dizer, no último concurso que eu estudei. Que foi para considerar o substituto lá em Minas 2018. Então vejam só, daí tu pega então contabilidade pública e estuda terça, quinta e sábado de manhã. E aí vem de tarde e joga como uma disciplina única AFO e controle externo. Começa por AFO e depois segue no controle externo, porque é perfeitamente possível de fazer isso. Por quê? Porque a extensão dessas duas matérias, AFO e controle externo, o somatório das duas não dá o volume de constitucional, de administrativo e a princípio de contabilidade pública, certo? E aí tu faria essa primeira etapa do teu estudo dessa forma, acabaria essas 4 matérias, claro que é muito mais detalhe, dentro da dinâmica do estudo, acabaria essas 4 matérias, vamos assim dizer, em 2 meses e meio, 3 meses, estou chutando, tem muitas variações, materiais, tempo que tu vai poder dedicar, teu aproveitamento das matérias, mas eles acabam em 3 meses, essas 4 matérias. Aí tu jogaria elas num bloco 2 de estudo na semana, digamos, revisão das matérias,
já que tu já fez o primeiro estudo, traria as outras 4 de uma vez só, né, que na verdade são 3 agora, se tu juntar uma, traria as outras 3 e aí faria o estudo que faltou do edital. Então tu traria o teu português, agora tu traria auditoria e agora tu traria a administração pública. Como são 3 matérias, entendeu? Tu já matou 5 matérias, vamos dizer que só aí tu fechou em 2 meses, mantendo a revisão das outras, das que tu já estudou, que na verdade eram 5. Mas fechou esse estudo das 3, certo? Tu fechou o estudo primeiro das 8 matérias. É legal, agora começa a revisão, começa saneamento de deficiência, começa a preparação para a reta final. Mas aqui são muitas possibilidades, tá? Uma que me salta aqui, e eu vou seguir aqui nesse vídeo, é que se tu já decidiu colocar a contabilidade pública no começo, certo? É o que eu faria, certo? Se eu fosse encarar um Tribunal de Contas agora. Provavelmente, como a matéria é uma desgraça à parte, realmente, é muito difícil, na minha opinião, e acho que da maioria, essa contabilidade tu ia fazer um primeiro estudo nessa primeira etapa, junto com a administração funcional, mas tu não ia chegar num bom nível de desenvolvimento da matéria. Então, na segunda etapa, tu colocaria contabilidade pública também. E aí eu faria, então, a segunda etapa, com português, com administração pública, com auditoria, contabilidade pública, certo? Esse tipo de pensamento que tu tem que ter na estruturação do teu estudo. Mas então tá, o primeiro ponto, que eu sei, no fim eu me estendi mais do que eu queria, tá? E até vou parar aqui porque eu vou tentar não fazer vídeo muito grande, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero, então eu vou destacar para vocês, retirado dessa aula 0 lá, do ponto dos concursos, pessoal, é o quê? Eu considero que é metodologicamente muito mais adequado tu não estudar uma matéria direta, só ela, tu não estudar apenas 2 matérias por vez, tu fazer tipo um racha no teu edital, de modo que tu estude matérias que permitam tu pegar elas no horário adequado, em média cada 2 dias por semana. Então, nesse exemplo ideal que eu dei para vocês, eu teria então, trabalhando com 4 matérias, a última vez que eu vou falar, tá, pessoal? A matéria A, administrativo, segunda, quarta e sexta manhã. A matéria B, funcional, segunda, quarta e sexta tarde. A matéria C, contabilidade pública, terça, quinta e sábado de manhã. A matéria D, juntando AFO e controle externo, terça, quinta e sábado à tarde. Tá faltando coisa nessa organização? Tá. Certo? Metodologia, na verdade, metodologia não acaba. Tu vai ter que ter um tempo também nesse próprio estudo para fazer a revisão daquilo que tu está estudando. Imagina, vai chegar a 3 meses de estudo. Tu não pode acabar as matérias da primeira semana e dizer muito obrigado, foi um prazer. Tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que seguir essas matérias num horário específico de revisão, mas que tu pode jogar no próprio dia que tu dedica ao estudo dos tópicos novos, vamos assim dizer. Pois bem, estou vendo aqui, tá, pessoal? Realmente me excedi um pouco, certo? Paro aqui então. O primeiro ponto que eu queria destacar para vocês de metodologia para concurso. Desmembra o edital fazendo, minha sugestão, essa distribuição da matéria, pegando várias matérias e dando um espaçamento de 2 dias em média por semana, de modo a estudar a matéria 3 vezes por semana. Na verdade, de toda essa conversa que eu falei para vocês, é isso que eu queria destacar. Então, novamente, vocês distribuam as matérias do edital, de modo que vocês estudem certo número de matérias, espaçando elas em média 2 vezes por semana, e estudando elas pelo menos 3 dias por semana. Eu acho que esse é o estudo que tem mais rendimento para concurso público. Mas, como eu falei, é a minha opinião, certo? Que pode ser contraditada, e eu sei que tem muita gente que faz diferente com muito sucesso, estudando mais matérias ou menos matérias. Então, paro por aqui, e aí no próximo vídeo eu fecho, então, finalmente, tá? A primeira aula, esses comentários dessa aula 0 do curso do ponto dos concursos.